preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, eu sei que o meu Deus garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Meu filho, descansas, podes confiar em mim. Queridos, hoje, meditando na palavra do Senhor, buscando um conhecimento ou uma palavra para trazer aos amados irmãos, Meditando na palavra do Senhor, eu pude me lembrar hoje do texto do nosso patriarca Jó, para trazer aos amados buscando
Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos nela inúmeras palavras e que muitas vezes fala conosco de uma maneira especial. Quando nós analisamos, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter inúmeras palavras e que muitas vezes um entendimento, analisar de uma maneira especial como o Senhor está falando, de que forma Deus está falando conosco, entendimento, analisar e qual o propósito de Deus em nos trazer uma palavra, em nos trazer um conhecimento, um entendimento daquilo que nós precisamos ouvir. Uma palavra, nos trazer um conhecimento, um entendimento. A Bíblia diz nós precisamos que nós temos que buscar ao Senhor a cada dia, buscar em Deus uma palavra que venha alimentar o nosso coração, que venha suprir a nossa carência de Deus, a necessidade que temos de estarmos perto do Senhor, de buscarmos a face do Senhor e compreendermos aquilo que Ele tem a nos dizer. Então nós vamos ler um pouco do que Jó tem a nos passar através da palavra de Deus nesta manhã. Compreendemos aquilo que Ele tem a nos dizer. Que Jó tem a nos passar. Jó no capítulo 3 diz: depois disso, abriu Jó a sua boca, amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que eu disse, que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ela se apodera a escuridão. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos estas palavras de um homem que estava sofrendo, passando por uma circunstância muito difícil, havia perdido os filhos, havia perdido os bens, havia perdido toda a sua dignidade e agora se encontrava enfermo. Uma enfermidade terrível que para todos era tido como enfermidade de maldição. O nosso amado irmão, então, o patriarca Jó, estava ali agora se posicionando diante de Deus e colocando para o Senhor que ele tinha como maldito o dia que ele havia nascido. Se nós voltarmos um pouquinho ao texto, nós vamos encontrar no capítulo 2 que quando a sua esposa, vendo que ele estava sofrendo, nós vamos encontrar ele tinha feridas pelo corpo todo, e ele se raspava com cacos de telha para que ele pudesse ficar pouco aliviado daquele mal que o atormentava. Então ela chega para o seu marido e diz, no capítulo 2, no versículo 9: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Capítulo 2, porém ele lhe diz: como qualquer doida você está falando neste momento? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos. Depois vieram até ele os seus 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar.
combinaram condoer-se dele para o consolar. Mas na verdade, eles vieram sobre ele com palavras de acusação, palavras pesadas, ferindo Jó com as suas palavras, julgando na sua característica. Primeiro porque julgar as pessoas é uma coisa muito fácil de se fazer. Acusar alguém de alguma coisa é muito fácil e parece até cômodo. Às vezes, encontramos pessoas que se atêm a acusar para assim tentar aliviar o peso que cai sobre as suas costas. Encontramos muito disso hoje no mundo político, por exemplo. Quando muitas pessoas cometendo seus erros, os seus pecados, os seus problemas, as suas atrocidades, desfalcando, desviando, roubando dinheiro, uns tentam justificar o seu roubo acusando o outro. Às vezes, acusar uma pessoa é simplesmente uma forma de desviar a atenção pelos erros que esta pessoa que acusa está cometendo. É simplesmente uma forma. Mas vamos nos ater ao texto e deixar um pouco de lado esses três pseudo-amigos do nosso irmão patriarca Jó. Jó era um rico fazendeiro, era um homem de bem, era um homem conceituado em toda a sociedade. E ele estava, então, passando por um momento muito complicado na sua vida, um momento difícil. Ele estava passando agora por uma questão de muito lamento, de muita angústia, de muito sofrimento, muita dor que atormentava a sua vida. Porque ele havia passado por circunstâncias totalmente adversas àquilo que um homem que tem todos os seus recursos venha então a passar. E Jó estava sendo chargeado por sua família, por sua esposa, que era o que restava da família de Jó. E ele estava agora então sendo questionado na sua integridade, na sua sinceridade, e sendo levado a colocar-se diante de Deus para amaldiçoar a Deus. Sendo levado a colocar-se, e vimos que ele, em sua dificuldade, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas ele não pronunciou nenhuma palavra que pudesse macular a sua fidelidade ou a sua intimidade com Deus. Jó estava em uma situação muito difícil naquele momento. O que sobrava para ele para consolo e para edificação, para aproximá-lo de Deus, era a sua mulher. O que sobrava para ele para consolo. E ela chega então para Jó e diz a ele: ainda retens a tua sinceridade? Você sofrendo desta forma, desfigurado, desqualificado, sem honra, ainda vai reter a sua sinceridade? Você amaldiçoa a Deus e morre. Desfigurado, desqualificado. O que encontramos aqui, amados, é que a sua esposa estava mostrando para ele algumas situações que nós podemos enxergar neste momento em que ela usa esta palavra. Amaldiçoar a Deus significava desistir da proteção de Deus. Amaldiçoar a Deus significava abrir mão do cuidado que Deus tinha tido com ele até então. Amaldiçoar a Deus significava morrer espiritualmente
sair da presença do Senhor, com ele até então. deixar o aconchego, deixar o conforto dos braços de Deus. Sair da presença do Senhor. E isso agora, querido, o nosso amigo, o nosso irmão, o patriarca Jó, e por que não dizer o profeta dos seus dias? E isso agora, querido. Embora a Bíblia não o qualifique como profeta em termo ministerial, ele profetizou várias coisas maravilhosas para nós. Embora a Bíblia não... Ele tinha tudo agora para desistir da sua vida. Ele profetizou Enfermidade, problemas, dificuldades, lutas. tudo agora para desistir da Tudo isso Jó estava enfrentando. enfermidade, E ele agora passava por um momento delicado da sua vida. tudo isso Jó estava enfrentando. Um momento em que ele agora estava sofrendo por um momento o constrangimento familiar, o constrangimento momento em que de amigos. estava sofrendo Havia um grande problema, familiar, constrangimento porque ele estava de amigos. recebendo daqueles que ele mais Havia considerava, um grande problema. que fazia parte do seu Ele aconchego, estava uma palavra recebendo daqueles que ele desanimadora, mais considerava, uma palavra fazia desmotivadora. parte do seu aconchego. Seria como você chegar diante de uma pessoa que está para cometer um ato insano de suicídio, por exemplo, e começar a lançar em seu rosto, lançar diante dele todas as suas fraquezas, todas as suas fragilidades, todos os seus problemas. Lançar em seu rosto, lançar diante dele todas as suas E fraquezas. você, ao invés de tentar tirar a pessoa daquele sofrimento, você então passa a colocar a pessoa em uma situação muito pior, de tomar uma decisão determinante para a sua vida. E aquele homem, diz a palavra do Senhor, que ele não abriu a sua boca para pecar contra o seu Deus. É maravilhoso quando nós encontramos um homem de Deus como Jó. A Bíblia o coloca como um homem fiel, temente, obediente a Deus e que se desvia do mal. É muito importante quando nós encontramos isto e notamos que a vida de Jó foi pautada e depois ele foi qualificado assim também como um homem no qual não se achou pecado. A mulher ordenava ele que amaldiçoasse a Deus. E qual foi a resposta do marido para essa mulher? Assim como uma louca você está falando agora. No Salmo 14 diz assim no versículo 1: diz o louco no seu coração, não há Deus. Então Jó estava colocando diante da sua esposa que ela estava falando como uma louca, como uma pessoa que desconhece o poder de Deus, ou como uma pessoa que desvaloriza o poder de Deus, como uma pessoa que nega a existência de Deus. E a Bíblia coloca a pessoa que nega a existência de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, como uma pessoa louca. A Bíblia nos orienta a buscar a sabedoria. E buscar a sabedoria é buscar o entendimento. E buscar o entendimento e a sabedoria é buscar conhecimento de Deus. A palavra do Senhor nos diz que muitos têm sido destruídos porque faltou conhecimento. E agora nós encontramos que sem o conhecimento, sem a sabedoria, nós não vamos conseguir chegar a conhecer a Deus. Salmo 105, versículo 4 vai nos dizer assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente.
Repete-se o mesmo versículo em 1 Crônicas 16, 11. Sabedoria é buscar ao Senhor. Sabedoria é confiar no Senhor. Sofonias, no capítulo 2, versículo 3, nós encontramos um chamamento do profeta a todo o povo judeu que estava passando por um momento difícil de assolação pelo Império Assírio. E ele dizia ao povo de Israel, ao povo de Judá, que eles estavam sofrendo por causa dos seus pecados. E ele então dava a eles uma orientação que era determinante para que eles pudessem adquirir a vitória. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. No livro do profeta Amós, nós vamos encontrar também uma palavra muito importante, quando ele nos diz assim: buscai ao Senhor, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscar ao Senhor traduz então em vida. Por isso agora a mulher de Jó estava dizendo para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Distanciar-se do Senhor, deixar de crer nas promessas de Deus, deixar de crer no poder de Deus, no poder restaurador, no poder regenerador, no poder salvador de Deus em Cristo Jesus, que hoje é o nosso alicerce, a nossa base, é buscar para si então o fim da vida, a morte. Quando a palavra de Deus nos orienta, amados, dia a dia buscar ao Senhor, dia a dia clamar ao Senhor. A Bíblia está cheia de detalhes e versículos que nos colocam a uma situação de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Isaías, no capítulo 55, versículos 5 e 6, está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quanto mais tivermos sofrimentos e dificuldades na nossa vida, quanto mais tormentas tivermos que passar por este mundo, quanto mais provações tivermos que enfrentar, mais próximos de Deus nós temos que nos colocar, porque somente nele há refúgio, socorro e justiça para as nossas vidas. Não é possível se livrar de qualquer tipo de problema, não é possível se livrar de qualquer tipo de enfermidade, não é possível sairmos de uma luta, de uma tormenta qualquer, se não estivermos apegados em Deus, agarrados em Deus e voltados para buscar a sua face. Nele está toda a esperança, nele está toda a confiança, nele está o resgate, nele está o socorro, nele está a justiça, nele está a vida. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode fazer em nós, ou por nós, ou através de nós, mas nós servimos a Deus acima de tudo por aquilo que Ele é. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quanto mais estivermos enfrentando problemas, mais temos a obrigação de nos aproximarmos de Deus, daquele que pode nos dar o socorro, daquele que pode nos dar o livramento, daquele que pode atar e sarar as feridas. Não há problema que seja difícil para Deus, e muito menos ainda problema que seja impossível para Deus. Não há nada nessa vida que Deus não possa resolver. Não há problema que Ele não sane. É por isso que dia a dia estamos invocando, como fez o profeta Sofonias: buscai ao Senhor, todos os moradores da terra.
Buscai a Deus, buscai o bem e não o mal, buscai a justiça, buscai a paz, buscai a santidade. Queridos, estamos passando por momentos difíceis e inseguros no nosso dia a dia. Estamos enfrentando uma situação inusitada para a nossa geração. Mas algumas gerações passadas, os nossos pais, os nossos avós, enfrentaram situação semelhante décadas atrás, quando enfermidades assolavam a terra. Passaram por situações da gripe espanhola, do problema da peste bubônica que invadiu principalmente a nossa América do Sul. Passaram por situações difíceis, momentos de crises financeiras e crises de abastecimento de alimentos. Mas sabemos, amados irmãos, que muitas pessoas ficaram pelo caminho reclamando e não alcançaram a vitória. Mas aqueles que buscaram a face do Senhor, aqueles que temeram a Deus, aqueles que confiaram que somente Deus podia trazer o livramento, alcançaram a vitória. O que Deus quer nos mostrar com esses dias, amados? Primeiro é que nenhum de nós é autossuficiente ou suficiente capaz de resolver os seus problemas. O que Deus quer mostrar para nós nesses dias é que nós precisamos compreender que somente nele há um refúgio verdadeiro. É muito bom, amados, quando nós alcançamos a vitória, mas Deus está atento às nossas vidas no momento da luta, cuidando, livrando, nos dando condição para que nós venhamos a adorá-lo em meio à tribulação. O momento é de adorar ao Senhor. O momento é de glorificar ao Senhor. O momento é de termos a coragem de dizer como Jó, independente da circunstância que nós estamos passando, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é convicção. Isto é certeza, isto é confiança que o Deus Todo-Poderoso está atento às nossas necessidades e que Ele vive e Ele é quem sustenta as nossas vidas e quem nos dá livramento. Lembre dos seus dias passados, de quantas vezes o Senhor te livrou de situações difíceis, de enfermidades, de crises financeiras, de problemas conjugais, de problemas familiares. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós queremos colocar diante de você, para que você possa também glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio aos problemas, busque ao Senhor. Ele está atento à sua oração. Ele está atento à sua voz. E Ele vai abençoar, continuar abençoando poderosamente a sua vida. Que o Senhor te abençoe neste dia, meu amado, e te dê graça para que você possa compreender, reconhecer o cuidado de Deus com a sua vida e poder adorá-lo e poder exaltá-lo na beleza da sua santidade. Não há problema insolúvel para Deus. Não há dificuldade nenhuma, pois a Bíblia diz que para o Senhor nada é como coisa maravilhosa. Deus é infinitamente capaz de abençoar e de sustentar e guardar a sua vida diante de qualquer mal, diante de qualquer enfermidade.